Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Espero que vocês estejam em casa, fazendo tudo que tem que ser feito, tá certo? Na aula passada, vocês tiveram um conteúdo online sobre memória, né? O cuidador e a melhora da memória. E hoje a gente vai estar abordando outro conteúdo online, que é sobre a psicologia do idoso, né? Eu peço que vocês peguem o material de vocês, tá? O livrinho de profissão de cuidador, tá? Vão abrir aí na página, né? E no capítulo 18, página 85, tá? E vão acompanhando, vão listando aí, elencando os principais pontos, para que no final do nosso conteúdo online vocês possam estar respondendo o nosso formulário, tá certo? Nosso estudo dirigido. É importante que vocês acompanhem com o livro, tá? Para iniciar, eu trouxe uma mensagem aí: não se despedace para manter os outros inteiros. Geralmente, os idosos, eles fazem de tudo para manter a gente bem e acabam esquecendo de se cuidar. Na verdade, isso é um fato interessante que a gente vê, né? E é muito comum na nossa cultura, certo? Então, vamos iniciar o nosso conteúdo online, né? Então, o que é que a gente vai ver hoje? A gente vai conhecer a importância de estar atento aos aspectos psicológicos, né? Aprender sobre psicologia do idoso e compreender os desafios enfrentados pelo cuidador relacionados à dificuldade de memória, à demência e à desorientação. A gente vai saber diferenciar eles para que a gente possa estar cuidando desse idoso da melhor forma possível, porque é uma fase que a nossa cultura, né, enfatiza muito que é uma fase difícil, e a gente sabe que se o idoso ele é consciente, se ele aceita essa fase, se ele aceita a idade dele, ele vai viver muito bem, né? Vai ter um processo muito positivo. Mas a gente sabe que a realidade não é essa, que os idosos eles não aceitam, têm vergonha da idade, né? Isso está na nossa cultura. Nossa cultura, a gente não respeita e não valoriza os nossos idosos, a verdade é essa. E aí, para a gente estar entendendo melhor essa psicologia do idoso, eu trago o primeiro questionamento, né? O que é psicologia? A palavra psicologia, ela deriva dos termos psique, que é mente, espírito e alma, e logos, que é estudo, então o estudo da mente. Tá? A psicologia é uma ciência que trata dos estados e processos mentais, do comportamento do ser humano e das suas interações com os ambientes biológicos, psíquico e social, que a gente fala biopsicossocial, tá certo? Então, assim, nesses estudos, a psicologia se preocupa em promover a saúde, o bem-estar e a compreensão da pessoa diante de seus conflitos e das suas relações, permitindo que o indivíduo encontre caminhos para viabilizar seus sonhos e desejos. Eu digo muito o seguinte, né? Os idosos, eles costumam achar que nessa fase, na fase da melhor idade, não existe mais desejos, não existe mais sonhos, não existe mais objetivos. É apenas ficar ali esperando chegar o dia, né? O dia da morte, enfim. Eles ficam deprimidos, que não aceitam as marcas da idade, né? Isso é muito complicado, porque isso vai gerar um processo negativo, né? O corpo ele precisa estar em equilíbrio, né? A mente precisa estar em equilíbrio para poder ela responder para o físico de forma positiva. E aí que tá o desafio. Vocês vão estar com essas pessoas, cuidando dessas pessoas e vão estar estimulando, né, essas pessoas terem esse pensamento positivo. Ela enxergar que nessa melhor idade ela pode ter uma fase positiva, uma fase tranquila, uma fase que ela pode aproveitar dentro dos limites dela. Então, a psicologia do idoso, nessa fase, acontece uma série de alterações emocionais, né? Psíquicas, físicas e sociais. A gente sabe que é uma fase que o idoso ele vai se deparar com o desequilíbrio, né? A questão da qualidade de vida tem que estar relacionada à forma positiva dele viver. E se ele não tem uma forma positiva, né, vai gerar vários problemas, né, várias patologias. Então, a gente tem que estar
ajudando a esse idoso a passar por essa fase de forma tranquila, de forma positiva, né? E eu costumo dizer, né? Engana-se que durante a velhice não existem objetivos, não existem sonhos, não existem desafios a ser superados, né? Cada vez mais a psicologia vem trabalhando para promover o bem-estar do idoso. E vocês são peças, são pessoas, né, importantíssimas nesse processo do envelhecimento do idoso, tá? Então, algumas preocupações e características do idoso, né? Alguns psicólogos, eles dividem, né, a velhice em duas categorias. A primeira vai de 65 a 75 anos e a segunda abrange dos 75 acima disso, certo? Algumas preocupações que a gente tem que estar vendo, né? Na velhice avançada, os idosos precisam se preparar para lidar com doenças, né, que podem gerar incapacidade, declínio das capacidades físicas e motoras, além de perdas degenerativas da memória. São poucos os idosos que têm essa consciência, que eles vão envelhecer, que eles vão ficar limitados, que eles vão perder um pouco do equilíbrio, que eles vão perder um pouco de noção, né, de espaço, a memória vai perdendo. Então, é importante a gente preparar esse idoso para que ele se adeque a essa fase dele. Né? A gente vê coisas simples, por exemplo, quem que vocês veem fazer uma adaptação na casa, no banheiro, já para se preparar para a velhice. São raras as pessoas que pensam nisso, né? Poxa, eu vou envelhecer, então eu preciso adaptar minha casa para essa fase, porque eu vou ter limitações, eu preciso que tenha corrimão, eu preciso que dentro do banheiro tenha um piso antiderrapante. Então, são poucas as pessoas que estão preparadas para essa fase, né? A gente traz um segundo tópico, que é o envelhecimento e a sociedade. A cultura ela vai exercer uma influência muito grande nesse processo de envelhecimento. Né? Aqui a gente tem uma falha muito grande, a gente não tem uma valorização dos idosos. Já nos países orientais, os idosos exercem papéis centrais, né? Eles são bastante respeitados. Vamos ver um caso, por exemplo, aqui. Aqui, quando a gente vai ver um idoso numa parada de ônibus, os ônibus faltam pouco não parar. Ficam chateados porque eles são gratuidades, né? Não tem paciência, não espera esse idoso sentar. Quando chega, às vezes esse idoso não encontra nenhum local para ele sentar. Tem, às vezes, uma pessoa bem nova sentada no local e que não fornece, né? Então, a gente vê muito essa situação. No Japão, 75% dos idosos vivem com os filhos e os idosos possuem a maior expectativa de vida do mundo, chegando a quase 83 anos. Aqui a expectativa não é tão alta, tá? Justamente por não saber lidar com essa situação, com essa fase. Nos países ocidentais mais orientados para a juventude, como os Estados Unidos, envelhecer costuma ser aterrorizante. Isso é a realidade, porque significa perda de qualidade como beleza, vigor, agilidade. Quantos e quantos idosos têm vergonha de falar a idade, né? Que não assumem as marcas da idade, né? Isso é muito preocupante, porque isso vai gerar um fator negativo nessa fase para eles, tá? E gera doenças, né? Doenças mentais, doenças físicas, tá certo? Somatização, que isso é muito ruim. Relatos de depressão e ansiedade são muito comuns entre idosos nos Estados Unidos, que possuem uma taxa desproporcional de suicídio entre pessoas acima de 65 anos. Então, gente, é o que eu falei. Às vezes, o fato de não aceitar a idade vai gerar um conflito, e esse conflito gera uma depressão, e essa depressão leva ao suicídio. Então, vocês precisam estar arranjando recursos, são desafios mesmo, para estar lidando com o processo do envelhecimento para esses idosos, tá? Embora as mudanças ruins de humor possam estar ligadas a aspectos bioquímicos do organismo do idoso, né? Acredita-se que um ambiente social desfavorável exerce maior influência. Então, se eu tenho um local onde a família não é presente, onde o idoso está lá jogado, entregue aos braços do cuidador, isso vai influenciar de forma negativa nessa fase dele. Então, por isso que vocês são pessoas, né?
importantíssimas nesse processo. Às vezes até tá unindo essa família, trazendo essa família para perto, mostrando para ela o papel importante que é da família no processo do envelhecimento, tá certo? O idoso precisa lidar com perda de algumas habilidades, ele precisa entender que ele vai passar por esse processo. Nas sensoriais, não se lembra de pessoas, nome, onde deixou um objeto, e às vezes as pessoas não aceitam, mas é um processo normal. Motoras, deixar cair objetos da mão, né? Não consegue se alimentar sozinho, a locomoção. E é importante que a pessoa comece a colocar isso na cabecinha para que ela passe por esse processo de forma mais tranquila, que ela entenda que ela precisa de ajuda, né? Capacidades sensoriais e motoras, né? O que é que a gente pode falar aí? Várias pesquisas indicam que os processos que capacitam as pessoas a ver, ouvir, a saborear, elas caem com a idade, ou seja, a pessoa vai perdendo um pouco dessa questão do paladar, né? A questão de ouvir, a gente perde também a questão de ver também. Assim, os idosos sentem mais dificuldades nas áreas de comunicação e locomoção, tentando compensar em áreas que dominam melhor. Então, assim, tenham cuidado, né? Vocês precisam entender que isso é um processo normal, que eles perdem essa capacidade sensorial e motora. E não criticar, e não julgar, e não reclamar, né? Porque é um processo natural. Perda de habilidade igual à saúde psicológica. Redução do sentimento de mais-valia, isso acontece muito. Isolamento social, né? Crença negativa sobre si mesmo, redução do autocuidado. Tudo isso aí é muito comum na idade, né? Na melhor idade. Então, esses pontos de forma negativa vai trazer um prejuízo na saúde psicológica, né, levando a uma depressão e levando a uma situação mais extrema, tá certo? As habilidades motoras, principalmente, né, da agilidade, também declinam com o tempo, né, limitando assim o desempenho motor dos idosos. Porém, os exercícios e as atividades físicas podem ajudar a manter as capacidades motoras em pessoas com mais de 75 anos. Engana-se que os idosos não precisam de exercício, não precisam se movimentar. Precisa, mas dentro do limite dele. Então, é interessante que você proporcione uma atividade que estimule esse idoso a se movimentar, tá certo? E aí a gente vem para as dicas de prevenção, né? É importante que a gente oriente esse idoso, oriente a família, que precisa adaptar a casa, a gente precisa estar mantendo essa memória ativa. Como é que a gente tem essa memória ativa? Linkando com o conteúdo online da aula passada, né? Algumas dicas, né? Fazendo alguns exercícios, estimulando ele a memória, né? O que é que eu fiz hoje? O que é que eu fiz? Resgatar essa memória. Alguns jogos de palavras cruzadas, jogo da memória. Então, usem a criatividade. O exercício é extremamente importante, tá certo? Para que mantenha a saúde física e da mente do idoso também, tá certo? Temos alguns desafios, a questão da demência, da demência, da perda de memória, tá certo? Tem umas dicas importantes aí na página 88. Leiam, vejam quais são os desafios e as dicas que podem estar auxiliando vocês nesse processo, né? Do esquecimento, né, da demência, da perda de memória mesmo, tá? E aí, o que é que a gente viu hoje, né? Que a psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano e o funcionamento da mente, e entender o melhor comportamento e o funcionamento da mente em pessoas idosas, tá? Você poderá dispensar os cuidados necessários de forma mais adequada e efetiva. Então, vocês são principais, né, condutores de amor, de carinho, de prevenção. Então, tentem passar da melhor forma possível para esse idoso, que ele precisa se adaptar a essa fase, né? E respeitem, façam tudo com amor, porque todo mundo vai passar por isso e é importante a gente levar de uma forma mais positiva, tá certo?
Próximo conteúdo online vai ser um assunto bem importante, que são pacientes em estágio terminal, cuidados paliativos, a gente vai falar um pouco da morte, tá certo? Que é um assunto que muita gente não consegue falar, mas é importante porque é um processo natural. E aí eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Por favor, respondam, né, o exercício e até o próximo conteúdo online. Um beijo para vocês e até mais, tá certo?